Primeiro, eu acho que Bitcoin, de fato, ele é a maneira que eu descrevo isso é que ele é um hedge contra o sistema, porque todas as moedas e muitos ativos do sistema financeiro tradicional, eles dependem de um ordenamento, né, vamos dizer, de uma ordem de Estado, né, que o Estado, de fato, seja eficiente, que o Banco Central, de fato, proteja a moeda em termos do seu valor e poder de compra, né, que você não tenha políticas fiscais totalmente insustentáveis, que você tenha um padrão jurídico estável também que proteja os direitos à propriedade, né? Então, o que você tem, que você tem todo o sistema financeiro e a moeda daquele sistema, eles dependem do Estado, né? Então, na medida que você tem, isso é claro, tá? E aí tem vários estudos, tem até um estudo recente que foi publicado no American Economic Review, com Ken Rogoff como sendo um dos seus autores, né, com um professor em Harvard, dizendo o seguinte: onde você vê a utilização de Bitcoin, isso não é nenhuma novidade, mas foi um estudo, né, realmente que mostrou que isso é de fato. Quando o Estado entra meio em colapso, como você pode ter visto recentemente na Argentina, alguns países da África, Turquia, especialmente colapso mais financeiro monetário, a utilização de Bitcoin sobe, né? Porque ele acaba sendo um hedge contra esse tipo de desordem. Então, ele tem essa utilidade. Eu não sei se, de novo, né, você tem esses eventos geopolíticos, né, na medida que eles apontam para uma desordem maior, aí sim eu acho que né, os próprios agentes podem utilizar Bitcoin pela sua descentralização como um hedge contra esse tipo de evento, especialmente se você é uma pessoa, infelizmente, dentro de um país vivendo aquele evento, né? Você é um argentino na Argentina, quando teve o colapso da moeda, o surto inflacionário que você teve na Turquia, ou a desordem política que você tem, infelizmente, em muitos países africanos, né? E aí vira realmente uma possibilidade. Agora, aí a gente se pergunta, e eu no Brasil ou eu nos Estados Unidos? Bom, olha, certamente o Brasil é um país muito mais organizado monetariamente que a Argentina, né, até agora, pelo menos, né, várias mudanças na Argentina, ou um país africano, Turquia, etc. e tal, mas sempre existe, né, um risco de a gente entrar num processo mais desordenado. Então, por isso que eu vejo o Bitcoin como um hedge. É importante ter essa noção, porque dentro vamos dizer, teorização financeira, hedge é alguma coisa que é um seguro que você está disposto a pagar para tê-lo, né? Então, ele não necessariamente tem que te remunerar o tempo inteiro, entendeu? É alguma coisa que eu vou ter, né, que vai ser acionado em caso de sinistro, né? Em caso que a gente entra num processo mais desordenado. Então, na medida, se você tem uma visão, de novo, né? E eu já trabalhei também em gestoras de riqueza no Brasil, lidando com carteira de clientes de alta renda. Então, olha, na medida que você tem, né, um ambiente global cada vez mais conturbado, onde os Estados Unidos perde sua hegemonia frente a outros concorrentes, não consegue impor a paz americana, né, que veio desde a Segunda Guerra Mundial, da mesma maneira como antigamente, vide o que está acontecendo no Oriente Médio recentemente, né, onde o governo Biden continuamente está tentando impor um cessar-fogo, até por causa das eleições, e não consegue, simplesmente não consegue fazer isso. Na medida que a gente está entrando nesse mundo mais multipolar, mais volátil, menos controlado por um poder hegemônico, a possibilidade de você ter desordenamento de Estado, inclusive financeiro e monetário, aumenta. Então, você tem que olhar, em primeiro lugar, de novo, já discutiu várias utilidades e use cases do Bitcoin, mas um deles, né, falando sobre isso especificamente, é como um hedge contra o caos, né, um hedge contra esse tipo de desordem, né, vindo de um Estado que não consegue cumprir suas funções clássicas de maneira plena. Então, ele tem um lugar na carteira de investimento. Isso não quer dizer que ele vai subir sempre, isso não quer dizer, por exemplo, que ele não vai sofrer, como a gente tem visto, né? O Fed sobe juros, o Bitcoin cai, entendeu? Até porque ele não tem um rendimento como tem o título de renda fixa, ou ele não tem um fluxo de dividendos como uma ação na bolsa. Então ele tem um fluxo zero nesse sentido. Mas se você vê ele como esse tipo de hedge, e a gente, de novo, temos casos concretos onde ele funciona como hedge, quando você entra num estado de desordem,
né, como acontece, pode acontecer a nível sistemático, geopolítico, mas também em países específicos, eu acho que ele tem um grande lugar na carteira de todos os investidores e deve ser visto desta maneira. Inclusive, tem até aqui a pergunta do Anderson, ele fala, BlackRock vê crise de 35 trilhões, aliás, à frente e aposta no Bitcoin. A estratégia é estar comprado em Bitcoin, a outra estratégia possível além dessa? Obrigado. Eu acho que o que ele fala justamente é um desses tipos de risco que começa a ser falado cada vez mais. Então, à medida que, e aqui, obviamente, para quem não sabe, esses 35 trilhões que ele está falando aqui é provavelmente relacionado à dívida pública do governo norte-americano, que está cada vez maior e continua crescendo ao longo do tempo. Já se começa a gastar mais dinheiro com pagamentos dos juros da dívida do que com o próprio até tem um dado sobre isso. Né? As projeções, hoje os Estados Unidos gasta 4% do PIB no carregamento da dívida. O FMI, que é uma casa bem conservadora, né, estima que daqui a algumas décadas isso vai subir para 8%. Então, tem uma questão fiscal relevante acontecendo, inclusive nos Estados Unidos. E aqui ele perguntou: estratégia é estar comprado em Bitcoin ou a outra estratégia além dessa? Qual a sua visão? Para a gente finalizar aqui. De novo, eu acho que Bitcoin deveria estar na carteira, numa carteira diversificada, tá? De qualquer investidor. Investidor mais conservador, né, deveria ter Bitcoin exatamente como sendo esse hedge contra eventos de cauda, né, como a gente diz no jargão, né, eventos extremos. Tá? Eu acho que ele serve exatamente para isso. Então, deve estar na carteira de todo mundo. Aí, assim, dependendo do perfil de risco e de a gente discutir outras teses subjacentes a essa, né, que de novo, Bitcoin pode ser várias coisas, e na medida, por exemplo, se você acredita que ele vai ser utilizado mais como meio de pagamento, que foi parte da nossa discussão, isso vai, né, aumentar a demanda por Bitcoin, portanto, ter um efeito positivo pelo seu preço, aí você pode também entrar nessas hipóteses e cenários onde você, de repente, deveria aumentar a exposição, tá? Mas na medida que... mas é uma coisa especulativa, no sentido que a gente não sabe exatamente se, de fato, vai ter uma utilização maior como meio de pagamento, né? Parte da nossa discussão foi exatamente essa. Se você acredita nessa tese, sua exposição deve ser maior. Mas até não acreditando nessa tese, tá? Como algo que como eu disse, um hedge contra o sistema, ele já deve ter um lugar na sua carteira. E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blockchains.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil.